Eu vou agora convidar Lídia Brito, porque existe uma preocupação hoje no poder público, aqui na cidade de Teresina, em relação às chuvas que caem na nossa cidade. A Lídia já está aqui com a gente. Lídia, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí, Lídia. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos acompanham. Bom, Lídia, o prefeito doutor Pessoa hoje reuniu vários órgãos na prefeitura para discutir o assunto atendimento à cidade de Teresina em período de forte chuva. A cidade passou por experiências traumáticas recentes e ele agora quer antecipar esses problemas, né? E essas experiências do início do ano, Joelson, ainda não foram superadas. Ainda existem 27 famílias em Teresina que estão desabrigadas pelas chuvas do início do ano, né? De janeiro, fevereiro do início do ano, que ainda estão em um abrigo da Prefeitura de Teresina. E a Prefeitura, então, já se prepara para enfrentar aí os problemas que esse período chuvoso, né, que já se inicia, pode causar aqui na capital. Então, hoje, a Prefeitura reuniu diversos órgãos para discutir a criação de um grupo de ação emergencial. Esse grupo já se prepara para ficar aí de alerta e também tomar algumas atitudes preventivas. O objetivo é evitar, Joelson, que um número tão alto de famílias, como no início do ano, né, quase 700 famílias, né, viveram situação aí, tendo, né, que sair de casa devido a essa questão das chuvas. E a gente acompanhou essa reunião que aconteceu hoje na SAAD Norte. Vamos ver. A Prefeitura de Teresina reuniu representantes de SAADs e de secretarias para a apresentação do Plano de Ação Emergencial contra os efeitos das chuvas. O plano terá ações como desobstrução de bueiros, galerias e tratamentos de lagoas da Zona Norte, como forma de evitar os alagamentos e a necessidade de retiradas de famílias das áreas alagadas. Teresina possui 56 pontos de riscos, a maior parte localizados na Zona Norte. O plano de ação envolve diversas áreas e órgãos da capital. Em Teresina, ainda existe 27 famílias atingidas pelas chuvas do início do ano que se encontram em abrigos da Prefeitura. Elas esperam a construção de mais de 400 casas, que também irão atender famílias do aluguel solidário. Cerca de 470 casas estão em processo de licitação para começar o quanto antes, agora no começo do ano, a gente já estaria, próximo ano, entregando casas. As famílias que já estão abrigadas em aluguel solidário, que remanescentes da situação anterior do começo do ano, e mais as que virão, se acontecer, serão beneficiadas e atendidas pela Prefeitura. A SAAD Norte foi transformada em um ponto de apoio do Grupo de Ação Emergencial. Vai ficar um comando dentro de uma sala na nossa sede e um aqui próximo ao operacional, onde teremos aqui um conjunto de diversas equipes de bombeiro que sempre ficará aí a postos para atender a população em caso de emergência. O prefeito doutor Pessoa destaca o trabalho preventivo como forma de evitar transtornos às famílias das áreas de risco. Nós estamos discutindo preventivamente, aliás, nem mais, já até surpreendeu a chuva. Nós já vimos aí, algumas coisas nós já fizemos, não fizemos mais, porque tem o ser humano no meio que às vezes não quer, tem a justiça, tem a legalidade, melhor dizendo, tem a legalidade. Então isso tudo atrapalha a gente agir com mais rapidez. A determinação da Prefeitura é que este ano desabrigados não sejam levados para escolas. A definição dos abrigos irá ocorrer durante reunião no fim de semana. Doutor Pessoa pede que as famílias não resistam em deixarem as áreas de risco. O grande problema não é a licitação, o grande problema são os 12 entraves. As famílias que não querem sair daquele lugar, que são crônicas, muito tempo que vivem nessa situação, e os entraves dentro do olhar jurídico, que não é entrave, mas nós não podemos fazer de qualquer forma se não ter um olhar da justiça. Lídia, essa situação que o doutor Pessoa reflete aí no final, em relação à população, né, que precisa sair de algumas áreas, não é um problema novo, nem é um problema assim dessa gestão, né? É mais um desafio que essa gestão encara, que é o de negociar com essas famílias. O fato é, são 56 pontos hoje em Teresina enfrentando problemas.
56 pontos que já foram registrados ali no início do ano, né, naquela situação que a gente acompanhou muito bem, né, daquelas famílias que tiveram que deixar essas áreas de risco aqui na cidade, principalmente na Zona Norte. A Zona Norte é a zona de maior preocupação, tem também áreas, né, na Zona Leste da capital, mas a Prefeitura está fazendo esse trabalho preventivo, né? Então, cada secretaria vai atuar ali em um determinado ponto, limpezas, né, de rua, de bueiros, de galerias, como forma de evitar pontos de alagamentos, né? Também já essa busca por locais que possam servir de abrigos, né, para essas famílias. E, Joelson, a grande questão no momento é a expectativa dessas famílias que foram atingidas no início do ano com relação às casas, né? Já há aí o processo de licitação para a construção de casas em 3 áreas na Zona Norte da capital, são recursos aí do empréstimo, também recursos do orçamento popular. As casas serão aí um pouco mais de 400 casas, né, que serão iniciadas, mas leva um processo, né? Ainda licitação, construção. A gente sabe que é um processo muito longo, mas essas famílias têm urgência, né? Porque 27 famílias ainda estão em abrigos e quase 300 participando daquele programa do aluguel solidário, ou seja, não estão nas suas casas, né? Estão em casas de parentes, vizinhos, né? Alguém ali que recebe R$300, né? Para poder ali abrigar uma família a mais dentro da sua residência. Vou trazer mais informações sobre esse assunto, Lídia, com a Débora Radassi. Ela está ao vivo e traz detalhes sobre o trabalho da Defesa Civil na cidade de Teresina em relação à proteção das famílias que são afetadas pelas chuvas. Débora, boa tarde para você. Boa tarde, Joel. Só você, a Lídia e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. Saber como é que está acontecendo esse trabalho de prevenção e proteção a essas famílias, já que a Lídia falou na reportagem, 56 áreas de riscos na capital, mas Zona Norte e Zona Sul são as regiões com mais incidência. E a Defesa Civil sabe disso e faz esse trabalho diário de monitoramento. Agora, o que a gente quer saber na prática, Marcos Rolf, secretário, né, de Operações da Defesa Civil, na prática, como a Defesa Civil está trabalhando nessas comunidades para que essas pessoas fiquem protegidas e não sejam vítimas de desabamentos de casas, alagamentos. Boa tarde. Boa tarde. A Defesa Civil não é só no período de chuva nem de queimada. O ano inteiro vem trabalhando intensamente. A gente visita aquelas áreas de risco e prepara aquela comunidade para que, quando houver uma necessidade, primeiro, ligar para o 199 e, segundo, saber como sair de uma situação de emergência e se deslocar para uma área segura, que é essa preocupação da Defesa Civil, é retirar a família de imediato quando houver uma necessidade. Bom, como esse ano foi uma situação atípica, as chuvas estavam programadas para acontecer na segunda quinzena de dezembro, mas já veio agora semana passada. E já começou a acontecer alguns danos, inclusive residência que nós estivemos visitando ali no bairro Santo Antônio, um muro cedeu, automaticamente o barranco que tinha na casa do vizinho caiu por cima na outra casa. Mas, graças a Deus, não teve nenhuma vítima com relação a isso. Essas chuvas vão se intensificar e a gente pede que a população, no caso de necessidade, ligue para a Defesa Civil, que é 199, que vai estar preparado para agir. A Defesa Civil trabalha considerando os prejuízos do ano anterior, por exemplo, as casas, os bairros que passaram por alagamentos, as casas que desabaram. Vocês estão considerando essas mesmas regiões ou estão também investigando as áreas mais próximas que também podem ser afetadas? A gente fez um monitoramento naquelas regiões onde aconteceu, que foi no ano passado, no início desse ano. Então, como aconteceu ali, aquela região é vulnerável. Pode acontecer novamente, até porque é uma região onde tem muita incidência e as famílias foram morar próximo da lagoa ali no bairro Mafrense. E aquela lagoa, quando ela recebe um volume de água numa enxurrada muito grande, quer dizer, ela aumenta, apesar das bombas já terem sido monitoradas, as bombas já foram feitas revisão, estão todas preparadas. Foi essa a recomendação do Dr. Pessoa para que a gente mantenha
todo de acordo com a necessidade. Se houver uma necessidade, essas bombas entrarão em ação e será retirado a água ali de um lado e colocada no rio. Então, é esse o monitoramento que a gente faz durante o ano todo, para preparar para um possível evento que pode acontecer, uma enchente ou uma enxurrada. No período chuvoso, a gente percebe muitos problemas nos bairros, considerando as galerias, né? E a Defesa Municipal tem essa parceria com as SAADs para fazer esse trabalho em conjunto para que esses estabelecimentos e casas próximas de galerias que provocam alagamentos, né, com a grande quantidade de chuva, para detectar esses lugares e evitar mais transtornos ou tragédias, né, como a gente já acompanhou em outros anos? Perfeitamente. Esse ponto que você colocou, nós colocamos hoje numa reunião de emergência que o doutor Pessoa convocou. Todas as secretarias estiveram presentes. Eu quero aqui parabenizar toda a equipe da Prefeitura, do doutor Pessoa, para que a gente colocasse situações como essa que você colocou. O que aconteceu? Nesse ano, algumas galerias, as pessoas colocaram, inclusive, entulho, colocaram material de construção, entupiu a galeria. Nós tivemos muito trabalho. Então, essa ação conjunta com todas as secretarias, disponibilizando, inclusive caçamba, retroescavadeira, então todo esse conjunto de equipamento serviu para que a gente desobstruísse várias galerias que estavam entupidas. Então nós já estamos preparando antes de acontecer, retirar todo esse material, e a gente pede que a população não coloque material de construção próximo da galeria. O que acontece? Aconteceu ali na Vila Brasília, ali no Marfrense, uma pessoa colocou e foi exatamente isso. Então, nós desobstruímos rapidamente, consequentemente, aquela água que empoçou foi escoada. Muito obrigada, Marcos Rolf, gerente de operações da Defesa Civil. Joelso, falando sobre o trabalho, né, e essa situação. As chuvas já estão aí, né, fortes chuvas. A previsão é de que vai ter chuva a 100 km por hora. Foi uma nota do INMET até hoje. Saiu ontem, né, mas segue o dia de hoje. Então, vamos ficar atentos, né, a essa questão que preocupa tanto os teresinenses nesse período chuvoso. Joelso. Débora, obrigado. Falando aí a respeito dessa situação que, evidentemente, mexe com a população precisa dessa atenção, precisa desse reforço, que a Débora traz aqui na palavra de Marcos Rolf e Lídia, e isso mexe também com as questões administrativas no Palácio da Cidade, né? Sem dúvida, e aí a gente já vê essa preparação da Prefeitura, envolvendo diversos órgãos, as SAADs, até Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, várias secretarias, Joelso, envolvidas, né? A Secretaria de Habitação, todos envolvidos aí nesse grupo de ação emergencial que foi criado, né, para evitar que os impactos da chuva, né, possam ser menores do que aquilo que a gente vivenciou no início do ano, né? E agora as famílias esperam nessa oportunidade de ter uma casa num local mais seguro, né? E virarem essa página, né, com relação a todo ano, passarem por essa situação, né, terem que deixar suas casas e irem para uma situação tão delicada como é ficar em um abrigo. Daqui a pouco, Lídia, você volta para falar a respeito de reforma administrativa. O prefeito, doutor Pessoa, já está pensando em mudanças no primeiro escalão? E a reforma, tudo indica, será feita em 2 etapas. E a primeira etapa já pode ser anunciada até o fim do ano. E daqui a pouco também, Enem e a gratuidade para estudantes da rede estadual? Hoje a governadora fez a entrega simbólica, né, do passe livre aos estudantes da rede estadual. E a preocupação, Joelso, uma das preocupações é com relação ao transporte público aqui em Teresina. Vai ter ônibus aí garantindo que os alunos, né, possam se deslocarem até o seu local de prova. Esse também foi um assunto tratado pela governadora. Já teve a polêmica do dia do voto, agora do dia do Enem. Do dia do Enem. O dia da prova.